UML. Nessa videoaula vamos ver a comunicação entre as classes. Então essa comunicação ela pode se dar por meio de herança ou por meio de associações, sendo que as associações podem ser agregações, composições ou dependência. Então a herança ela pode ser uma generalização ou uma especialização, depende do ponto de vista, né? É uma relação semântica do tipo é um, né? Então, o aluno é uma pessoa, o professor é uma pessoa, o carro é um veículo. Então, são relações de herança nas propriedades. A subclasse, ela herda as propriedades, os atributos e operações e relações da superclasse. Então, podendo acrescentar outras, né? Então, aqui eu tenho, se eu analisar do ponto de vista da generalização, eu tenho que o aluno é uma pessoa. Então, eu estou generalizando. Se eu analisar do ponto de vista da especialização, eu estou falando que uma pessoa é um aluno, eu estou especializando, estou definindo melhor aquela pessoa. Só a pessoa é uma classe mais geral, né? E o aluno é uma classe mais específica, né? Que carrega uma herança do tipo pessoa. Então, nesse contexto, aluno, que é a especialização, tem a notação, né, na UML, essa seta com a ponta fechada, indicando, né, no sentido de aluno para pessoa, que se eu olhar de aluno para pessoa, estou generalizando, e se eu olhar de pessoa para aluno, estou especializando. Pessoa é a superclasse, aluno é a subclasse. Então, nós temos três facetas da herança, né? A substitutabilidade, que é onde se espera um objeto da superclasse, pode-se passar um objeto da subclasse. Então, onde eu tenho lá uma função que recebe como parâmetro pessoa, eu posso passar como parâmetro para essa função um aluno, né, nesse exemplo aqui. Eu posso passar como uma função, um método, né, que espera um parâmetro do tipo veículo, eu posso passar um parâmetro de um objeto do tipo carro, né, porque carro é um veículo, né, só que ele é um veículo especializado. Herança de interface, a subclasse herda as assinaturas e significado das operações da superclasse. Então, na subclasse, quando eu herdo essas assinaturas dos métodos, das operações da superclasse, eu sou obrigado a implementar, né, a lógica desses métodos na subclasse. E herança é o overriding de implementação. A subclasse pode herdar as implementações das operações da superclasse, mas também pode ter novas implementações de algumas dessas operações. O que é isso, né? Por exemplo, eu tenho uma implementação na superclasse, eu tenho uma implementação de uma operação para realizar uma determinada função. Quando a subclasse herda dessa superclasse, ela herda também esse método. Mas se eu fizer um método na subclasse com a mesma assinatura, né, com os mesmos parâmetros, o mesmo nome, passa a valer o que está na subclasse quando eu crio objetos da subclasse. Ou seja, eu sobrescrevi um método que eu herdei da superclasse. Quando em UML se repete numa subclasse a assinatura de uma operação da superclasse, quer dizer que tem uma nova implementação na subclasse, né? Eu estou sobrescrevendo o método que tem na superclasse. Na superclasse da hierarquia colocam-se as propriedades que são comuns a todas as subclasses para evitar redundância, né? Por exemplo, todo polígono, quer ele seja um triângulo ou um quadrado, ele tem centro x e centro y nessa implementação. Então eu não preciso de ter no triângulo centro x, centro y, base e altura, e eu não preciso ter no quadrado centro x, centro y e lado. Né? No triângulo eu tenho só o que é específico do triângulo, no quadrado eu tenho só o que é específico do quadrado. O que é comum de todo polígono, eu deixo numa superclasse, que eu chamei de polígono. Então, polígono é a superclasse, triângulo e quadrado são as subclasses. Nós temos também dois tipos de herança, herança simples e herança múltipla. A herança simples é quando uma subclasse possui apenas uma superclasse. Esse é o modelo comum, né? Esse é o tipo de herança possível de ser feito na linguagem Java, como por exemplo. E herança múltipla é quando uma subclasse possui mais de uma superclasse, né? Esse aqui é como se eu tivesse que estender, né,
a minha subclasse aluno-funcionário de duas classes, né, de aluno e de funcionário. Esse tipo de herança não é possível de ser feito em Java, né? Seria até legal, né, se pudesse, mas não é possível de implementar. Classes de operações abstratas. Classe abstrata é a classe que não pode ter instâncias diretas, né, as instâncias somente pelas subclasses concretas. Ou seja, quando eu declaro lá um polígono e eu herdo dela para quadrado e triângulo, significa que eu não posso criar um objeto do tipo polígono, porque não existe um polígono. Um polígono ele vai ser um triângulo, um quadrado, um retângulo, qualquer que seja, mas o objeto polígono ele é abstrato para mim, né? Então a classe ela é abstrata. Não deixa eu fazer instâncias desse tipo, né? E operação abstrata é a operação com implementação a definir na subclasse. Então uma classe com operações abstratas ela tem que ser abstrata. Então essa classe, quando ela é abstrata, ela pode ter operações abstratas que ficam a implementação fica a cargo da subclasse. Então, a classe só é possível ter operações abstratas se a classe também for abstrata. Então, olha só, aqui eu tenho, né, a classe polígono como uma classe abstrata, tá vendo que ela está em itálico, é a anotação, né? E eu tenho o área, porque as duas classes que herdam de polígono têm um método área, né, que é para calcular a área. Então o que eu faço? Eu defino a assinatura dela aqui como uma classe abstrata e eu obrigo, né, que as outras classes que herdam dela tenham essa implementação. Então aqui tem que ter essa implementação, né, a lógica aqui, e aqui também tem que ter essa implementação, né, a lógica na subclasse. Associação. Uma associação é uma relação entre dois objetos das classes participantes. Então, um objeto de cada classe em cada ligação. Essa ligação é uma instância de uma associação. Então, eu tenho quando eu tenho dois objetos que têm uma associação, eu tenho uma instância, né, pelo menos em um deles, depende do sentido dessa ligação, implementada através de uma referência entre os objetos que estão relacionando, né, que tem a comunicação, e pode haver mais do que uma associação com nomes diferentes entre o mesmo par de classes. Então, para isso, eles têm os papéis, né, nos extremos das associações, que podem ter indicação de visibilidade. Então, um exemplo, né, de uma associação, eu tenho o nome da associação aqui, né, que não é obrigatório. Aqui eu tenho a classe participante 1, a classe participante 2. Aqui eu tenho a associação entre as duas classes. Aqui eu tenho a cardinalidade da classe 1, a cardinalidade da classe 2. E o papel é o nome que eu vou dar para essa cardinalidade. Por quê? Futuramente, esse papel aqui ele vai ser como como um atributo, né? Não aparece na UML, no diagrama de classe, mas na hora da implementação na linguagem de programação, aqui ó, eu tenho um atributo chamado papel 1, e aqui eu tenho um atributo chamado papel 2, né? Isso dependendo da cardinalidade, né? Se a cardinalidade aqui for muitos, né, eu tenho muitos participante 2 para um participante 1, em participante 2 eu tenho um atributo do tipo participante 1, em participante 1 eu tenho uma lista de atributos do tipo participante 2. Então são as formas de se implementar. O nome da associação é opcional, como eu já disse, né? É indicado no meio da linha. Isso aqui é só para facilitar, não tem nada na implementação, né, que eu faça aqui, né, na linguagem de programação. Isso é mais para modelo, né, do diagrama de classes, para facilitar implementar a visualização do diagrama de classe, e pode indicar o sentido em que se lê o nome da associação. Então, só para a diagramação, né? Pessoa trabalha para empresa, empresa emprega pessoa. E aqui eu tenho em empresa provavelmente a cardinalidade aqui deve ser muitos, né? Em empresa eu tenho uma lista de empregados e pessoa tem um atributo do tipo empregador. Ou seja, uma pessoa trabalha para uma empresa tem várias pessoas. Aqui eu já tenho um exemplo com cardinalidade. Ó. Pessoa e carro. Então, pessoa compra carro, carro é comprado por pessoa. Então, um carro tem uma pessoa, né? Dono dele, e uma pessoa tem vários
carros. Então, em carro eu tenho um atributo tipo pessoa, em pessoa eu tenho uma lista de carros. Então, a pessoa pode ter mais de um carro. Aqui quanto à multiplicidade, né? Muitos para muitos. Um professor, por exemplo, tem muitos cursos. Um curso tem muitos professores. Muitos para um. Um aluno tem um curso. Um curso tem muitos alunos. Um para um. Um aluno tem um histórico. Um histórico tem um aluno. E aqui a gente tem as variações, né? Que é exatamente um, zero ou um, muitos, zero ou muitos, um ou muitos, 1, 3 a 5, né? Então pode ser 1, 3, 4, 5. Então eu posso fazer dessa forma também, né, na modelagem, porque é possível estabelecer essas regras depois na implementação na linguagem de programação. Então, olha, aqui ó, eu já tenho um modelo, né, departamento e funcionário, já com o nome do papel e já com a visibilidade. Percebam que aqui eu não tenho uma lista aqui nos atributos de funcionário. Nem em funcionário eu tenho um departamento como atributo. Isso aqui na modelagem não aparece, porque já está explícito aqui ó, na associação. Tá? Na hora de implementar, eu sei que aqui eu vou ter que ter, em funcionário, eu vou ter que ter um departamento DEP. Né? Um atributo DEP do tipo departamento. Eu sei que aqui em departamento eu vou ter uma lista chamada func do tipo funcionário. Percebam que eu não tenho o atributo, mas eu tenho o método getSet dele aqui. Ó. Olha que bacana. Então, no diagrama de classe eu especifico ele aqui. Não preciso de colocar aqui, que seria redundância, né? Seria duplicidade, porque já está aqui. Tá? Mesma coisa, eu tenho todas as funções para operacionalizar a lista de funcionários, que é adicionar funcionário na lista, verificar o funcionário da lista, né? E remover o funcionário da lista. Então, eu tenho as funcionalidades com a lista, mas eu não tenho especificado aqui a lista de funcionários. Por quê? Porque já está implícito aqui. Isso que eu acabei de dizer, né, é o que está nesse slide. Né? A propriedade que está no relacionamento, né, na ligação entre as classes, não precisa de estar especificado como um atributo. Tá? Então, só para formalizar o que eu acabei de dizer. A associação também pode ser reflexiva, quando uma associação ela se relaciona com uma classe, se relaciona com ela mesmo, só que com papéis diferentes. Por exemplo, uma pessoa ela tem um pai, que também é uma pessoa. Um pai tem uma lista de filhos, que também são pessoas. Um filho tem uma mãe, que também é uma pessoa. Uma mãe tem muitos filhos, que também são uma pessoa. Tá? Então, assim, essa é porque uma classe ela pode ter um relacionamento com ela mesma, só que assumindo papéis diferentes, né? Aqui, né, filho e mãe, aqui filho e pai. As associações, elas podem ser bidirecionais ou unidirecionais. Bidirecional é quando ambos os objetos têm referência, né? Um tem referência do outro. São todos exemplos que nós vimos anteriormente aqui. Todos eles são bidirecionais. Eu preciso ter um objeto da classe 1 na classe 2 e um objeto da classe 2 na classe 1, né? Um atributo, né? Digamos assim, não um objeto. Mas ele pode ser unidirecional também, aí eu só preciso ter de um lado, né? Não preciso de ter a referência dessa associação nos dois lados. Então, ela pode ser unidirecional também. Então, por exemplo, né? Aqui eu tenho uma associação bidirecional, onde eu tenho em aluno a lista de disciplinas, em disciplina a lista de alunos. E aqui eu tenho uma unidirecional, onde eu tenho em cliente a lista de fitas, mas eu não preciso ter em fita a lista de clientes. Aqui é aquelas locadoras antigas, tá? De fita. Então, eu não preciso de ter em fita a lista de clientes. Eu só preciso ter em clientes a lista de fitas. Então, aqui é unidirecional. Aqui em fita eu não preciso ter lista de cliente nenhuma. Só em cliente que eu preciso ter a lista de fita. Bom, essa ligação, a associação, né, essa comunicação entre duas classes, ela pode ser uma agregação também. O significado contém, né, ou constituído por, faz parte de. É uma relação de inclusão nas instâncias da classe. Por exemplo, a casa contém cômodo. O cômodo faz parte da casa. É um tipo de associação mais forte. Tá? Então, olha,
Um departamento, um instituto contém departamentos. Um departamento faz parte de um instituto. Uma horta contém legumes. Um legume faz parte de uma horta. Né? Então, essa é o tipo semântico, né, de relação. Depois, né, nós vamos ver isso na implementação, que tem algumas diferencinhas, né, que são algumas características desse tipo de associação, né, desse tipo de relação entre duas classes, que é a agregação. Composição é uma forma mais forte de agregação, aplicável quando existe um forte grau de presença das partes ao todo. Então, cada parte só pode fazer parte de um todo. O todo e as partes têm o mesmo tempo de vida, né, os objetos. Ele tem um ciclo de vida iguais. Então, quando eu crio um, automaticamente eu crio outro. Então, eles nascem juntos e eles morrem juntos. A eliminação do todo consiste também na eliminação das partes em cascata. A notação é o losango cheio. Então, por exemplo, um carro tem um motor. Um motor faz parte de um carro. Quando eu crio um carro, eu já dou um new e crio um motor também. O motor nasce com o carro. Depois, na hora que que eu não quiser mais esse carro, na hora que esse carro for destruído, como ele tem esse tipo de relacionamento, o motor também é destruído junto. A mesma coisa. Um livro tem capítulos. Um capítulo faz parte de um livro. Quando eu crio um livro, eu já dou um new nos capítulos. Já crio os capítulos juntos. Quando eu destruo o livro, eu destruo os capítulos também. Então, isso daqui também tem uma particularidade na implementação, né, que a gente vai ver depois em Java. E dependência é a relação de uso entre dois elementos, em que uma mudança na especificação do elemento usado pode afetar o elemento utilizador. Então, a classe 1, que depende da classe 2, porque usa operações ou definições da classe 2. Úteis para gestão de dependência. Por exemplo, cliente e servidor, né? Na arquitetura de software, por exemplo, cliente e servidor. Eu preciso do servidor para que o cliente consiga acessar os serviços que estão no servidor. Então, o cliente depende do servidor. Funcionário e departamento. Quando eu vou criar o funcionário, eu já tenho que passar no construtor do funcionário qual é o departamento que esse funcionário está. Não existe um funcionário sem um departamento. Essa é a relação aqui, né? Por exemplo, estado e país. Quando eu vou criar o estado, eu tenho que já especificar qual é o país a que ele pertence, mesmo com cidade e estado, né, com bairro e cidade, enfim. Eu não consigo criar um estado sem falar que esse estado faz parte de um país. Então, essa atribuição aqui eu já passo como parâmetro do construtor. Na hora que eu dou um new para criar o estado, eu já tenho que falar para ele qual é o objeto país a que esse estado pertence.